oportunidade. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, pela graça bendita que nos resgatou. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua vontade boa, agradável, preciosa, perfeita, independentemente, Senhor, daquilo que sentimos ou daquilo que achamos. Que seja a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, que reine em nós e guie o nosso caminho, Senhor. Não nos deixa, Senhor, entregue às nossas paixões, pensamentos, ó Senhor, e muito menos à influência do mundo, mas nos ajuda, Senhor, a estarmos cada vez mais sendo iluminados pela Tua bendita graça. Que a Tua luz, Senhor, reine em nós e nos ajude, Senhor, a iluminar onde quer que o Senhor nos coloque. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, ainda no capítulo 15, no finalzinho do capítulo 15. O título da nossa mensagem de hoje, na verdade, é um resumo do capítulo 15 junto com o capítulo 16. Eu queria conversar com vocês sobre algo que cada vez mais, que dias como esses dias que estamos vivendo, aconteçam, que nós estejamos firmes naquilo que o Senhor Jesus disse que deve ser a nossa rocha, que é Ele mesmo. Então eu quero falar com vocês sobre algo que nunca devemos esquecer: o Evangelho. E o título da nossa mensagem é justamente essa frase de alerta: não esqueça o Evangelho. É muito fácil nós, enquanto cristãos, nos envolvermos nos mais diversos debates. Por exemplo, eu creio que foi de ontem para hoje, foi ontem a audiência, mas as notícias foram propagadas hoje, que o Supremo Tribunal Federal decidiu de que os estados e municípios podem mandar fechar e abrir igreja, e aí tantos cristãos se envolvendo em debates infrutíferos acerca disso. Irmãos, nós nunca fomos governados por homens. Nós fomos chamados para fora do mundo. Estamos agora no reino de Deus. Naquilo que nos for possível obedecer aos homens, às autoridades constituídas, assim o faremos, mas naquilo que for em contradição à palavra de Deus e ao Deus da palavra, não há nem o que se discutir, irmãos. Então nós não devemos nos envolver nesse tipo de debate infrutífero. A igreja está aberta, para que esse tipo de debate? Nós estamos tendo cultos normalmente, então para que esse tipo de debate? Eu só estou dando esse exemplo porque é o mais próximo no sentido temporal, uma notícia que saiu ontem. Mas nós, na qualidade de cristãos, devemos tomar muito cuidado para a gente não deixar de lado o essencial e começarmos a nos envolver em coisas que são secundárias. Por isso, eu gostaria, antes mesmo de nós adentrarmos no texto de Marcos 15 e o iniciozinho do capítulo 16, eu gostaria de convidar vocês a abrirem em outro capítulo 15, no capítulo 15 de 1 de Coríntios, junto comigo, aqueles que puderem. 1 de Coríntios capítulo 15, todos vocês conhecem o pano de fundo dessa carta. É uma carta que tem um tom de exortação muito severo, porque a igreja estava se afastando, como a igreja de hoje, como a igreja moderna, daquilo que é essencial. Então olha o que o apóstolo Paulo diz logo no início do capítulo 15 de 1 de Coríntios: irmãos, eu venho lembrar-vos o Evangelho. Olha que coisa interessante. Será que é necessário lembrar o Evangelho para uma igreja? Mas nós somos evangélicos.
Nós somos igreja. Nós somos pessoas extremamente espirituais. Havia tantos dons espirituais na igreja de Coríntios. Pessoas que acreditavam ser talvez até mais espirituais do que o próprio apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então diz: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Olha, eu quero lembrar o evangelho que eu anunciei a vocês. Eu não sei qual é o evangelho que vocês estão vivendo hoje. Eu não sei qual é o evangelho que está tomando conta da sua vida. Paulo diz: eu quero lembrar o evangelho que eu vos anunciei. Parece que hoje em dia há um tipo de evangelho para cada paladar. Eu gosto de um evangelho um pouco mais doce, eu gosto de um evangelho um pouco mais salgado. Não, para mim o evangelho tem que ser quentinho. Não, eu gosto do evangelho gelado. E a gente vive assim, não, o evangelho para a terceira idade, o evangelho para os jovens, o evangelho para adulto, o evangelho para a mulher. Não, o evangelho é um só, é o evangelho de Jesus Cristo. Nós nem temos 4 evangelhos, irmãos, nós só temos um evangelho que foi escrito por 4 evangelistas, mas o evangelho é um só, é o evangelho de Jesus Cristo. É uma boa notícia. A boa notícia é que nós temos tratado aqui há alguns dias a morte e ressurreição de Jesus. Isso é o evangelho. Jesus morreu por pecadores, ressuscitou. Então, Paulo diz: eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Por isso o título da nossa mensagem, mais uma vez, na noite de hoje, é: não esqueça o evangelho. Por que a gente tem que discutir? Eu acho que não devia estar indo para a igreja, porque é perigoso ir para a igreja. Irmãos, uma pessoa que entendeu o evangelho, essa palavra perigo, ela não faz mais parte do vocabulário. O perigo na nossa vida é o perigo espiritual. A gente entendeu que os perigos na nossa vida são perigos espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados, as potestades, hostes espirituais do mal. Isso sim é perigo para a gente. O que é perigo para o cristão? O perigo para o cristão é pecar, perigo para o cristão é se afastar de Deus. A morte não é perigosa para o cristão. Muito pelo contrário, para o cristão morrer é lucro e o viver é Cristo. Então não tem o que se falar. Há um debate totalmente inútil em muitas igrejas e na boca de muitos cristãos. Se a igreja deve ficar aberta, fechada, virtual, não virtual. Irmãos, isso não deve nem ser matéria de debate, de conversa no nosso meio. Eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Eu anunciei a vocês esse evangelho. Esse era o papel do apóstolo Paulo, papel inclusive que a gente vai lembrar, se Deus permitir, que a gente vai ver no capítulo 16, talvez não hoje, de Marcos. A grande comissão: ir por todo mundo e pregar o evangelho, o qual recebestes. Vocês receberam o evangelho que eu preguei a vocês. Então, o que está acontecendo? Por que vocês estão agindo desse jeito? O que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3 dessa carta? Eu gostaria de falar com vocês como a espirituais, mas eu não posso. Eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês estão tendo um comportamento carnal, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele sois salvos. Olha que coisa, por ele também sois salvos. Se, olha que coisa, nem todo aquele que corre a carreira vai ser salvo. Você pode estar correndo para a direção errada. Você pode estar correndo da forma errada. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu acho interessante quando você pega a lista dos apóstolos. Quem é que está em último lugar em todas as listas? Vocês podem me dizer? Judas Iscariotes. Ele aparece em último lugar porque ele está excluído. É como a Bíblia diz: existem muitos primeiros que serão últimos. A ideia não é, não, eu quero chegar, nem que eu chegue aos 49 do segundo tempo, eu quero chegar. Não, irmãos, se você chegar aos 49 do segundo tempo, está fechado. As 5 virgens nécias que chegaram atrasadas, a porta estava o quê? Fechada. Você tem que chegar junto com todo mundo na igreja.
Por ele também sois salvos, se retiverdes. Reter significa segurar fortemente algo. Você precisa reter. Você não tem que segurar o evangelho como você está segurando, sabe, qualquer coisa sem importância. Você tem que segurar o evangelho como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Como uma pessoa que está se afogando segura um bote salva-vida. É assim que você tem que segurar o evangelho. Mas não, qualquer coisa a gente deixa para lá o evangelho. Se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenha escrito em vão. É o caso de algum de vocês aqui? Eu espero que não. Tenha escrito em vão. O que significa crer em vão? A maioria da igreja evangélica de hoje é uma profissão de fé formal. Ela é formal, você professa, mas você não vive. Você diz que é, mas não é. E a gente tem um exemplo muito claro na Bíblia, que é a carta da igreja de Sardes. Você diz que tem nome de quem está vivo. Você diz, as pessoas olham para você e dizem que você é cristão, mas você não é. Você não é. Alguém olhou para você e disse que você é, mas você não é. Você diz que é, mas você não é. Você diz que está vivo, mas você está morto. Sua vida espiritual não existe. Você não é cristão. Você nunca renunciou. Você nunca carregou uma cruz. Você nunca seguiu o caminho de Jesus. Você não é. Não, de jeito nenhum. Não é. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Não existe. Não, eu sou um cristão assim, sabe? Eu ainda não sou totalmente cristão. Então não entendi, como assim? Tem algum morto-vivo? Tem algum morto? Vocês já conseguiram ver algum morto-vivo? Fora filme. Filme a gente vê morto-vivo, né? Que a gente chama de zumbi. Mas na vida real, você já viu algum morto-vivo? Não, fulano está quase vivo. Ele está quase vivo. Rapaz, ele é quase vivo. Você conhece alguém quase vivo? Não. Quem é que está quase vivo? Paulinho enterrou um bocado. Quem está quase vivo está morto. Quem é quase crente nunca foi. E essa é uma questão que a gente tem que, sabe, ser lembrado o tempo todo. Todos os dias, todos os cultos. Porque a gente pode estar correndo em vão, irmãos. E nada é mais assustador do que você investir a sua vida inteira em alguma coisa que naquele grande e último dia vai ser em vão. Já pensou você chegar lá, bater na porta do céu, nome, fulano de tal? Não, o seu nome está no lista, não está aqui na lista não. Você não está no hall. Seu nome não está escrito no livro da vida. E agora? Você tinha nome de que estava vivo. As pessoas diziam, a paz do Senhor, irmão. Mas você nunca foi cristão. Seja sincero, você nunca foi. Você sempre dizia assim, eu precisando fazer isso e aquilo, Quando é que você vai fazer então? Quando é que vai ser? Quando é que você vai cortar a mão, o pé, arrancar o olho? Você já sabe que tem que fazer isso, então por que não fez ainda? Então é nesse sentido, irmãos, que a gente precisa entender o que está acontecendo. Por isso que é tão interessante. Agora voltando para o nosso texto, eu gostaria de falar com vocês, se possível, se der tempo hoje, é o finalzinho do capítulo 15 e o início do capítulo 16, que a gente vai ver aqui que os discípulos de Jesus fugiram, um deles se suicida. Os apóstolos fugiram, um deles se suicidou, mas apareceram aqui discípulos e discípulas. Olha que coisa interessante. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A igreja, ela não precisa de favores. A igreja, ela necessita de servos. O Senhor continua em busca de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade.
O Senhor está em busca de ceifeiros. E Ele providenciará ceifeiros. Você não quer fazer algo? Não faça. Agora, se for fazer, tem que ser do jeito certo. Porque se fizer do jeito errado, o juízo é severo. É melhor não fazer. A Bíblia diz: ai daquele que toca a mão no arado e olha para trás. Então nem toque. Você tem certeza? Jesus diz: olha, faça os cálculos. Porque olha que coisa feia. Você começa a construir uma casa e não tem como terminar. Vai ser motivo de escárnio. Faça os cálculos. Então aqui, irmãos, no versículo 42 do capítulo 15, nós vemos o Evangelho. O Evangelho é o que? Jesus morreu por pecadores. Quando Jesus estava na cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde dessa sexta-feira, Jesus disse algumas frases extremamente relevantes para nós. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele olhou para o ladrão da cruz que se arrependeu e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele disse, em terceiro lugar, está consumado. E a última frase dele: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Está cumprido o Evangelho. Jesus morreu por pecadores, como diz as Escrituras. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, como eu falei a vocês. E agora Jesus estava morto, mas ele ressuscitaria, como ele havia dito. Ao cair da tarde, versículo 42 do capítulo 15 de Marcos, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, todos vocês sabem que o sábado judeu começa na sexta-feira às 6 horas da tarde. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Ele era um ilustre membro do Sinédrio. Jesus tem poder para converter quem Ele quiser. Por isso a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ter um preconceito com pessoas de repente de condições. Aquela pessoa nunca vai crer em Jesus. Você nunca creria em Jesus. Se você crê em Jesus de verdade hoje, foi um milagre. Todos nós, independentemente da etnia, independentemente da quantidade de dinheiro, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, independente da nossa moralidade, se tínhamos ou não, estávamos mortos em delitos e pecados. José de Arimateia, o ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, ele esperava o reino de Deus. E quando Jesus começou a pregar, ele começou a pregar como? Arrependei-vos, porque é chegado até vocês o reino de Deus. José de Arimateia esperava esse momento. José de Arimateia esperava, assim como a gente vai ver Ana, assim como a gente vai ver Simeão, no nascimento de Jesus. Esperavam o reino de Deus. Quando ele viu que Jesus havia morrido, ele percebeu qual era o propósito de Deus na sua vida. Ele deveria enterrar o Messias. Qual o propósito de Deus na sua vida, irmão? Por que você faz o que você faz? O que você faz para a glória de Deus? Qual o seu papel no corpo de Cristo? Cada um de nós tem que ter uma função no corpo de Cristo. Isso é claro na Bíblia. Qual é o seu papel? O meu papel é: eu sou um parasita. Como assim? Eu sou um parasita, eu só faço sugar. Tá bom, então você vai ser condenado. Realmente tem esse pessoal. É o que a Bíblia chama de palha. Ela está lá junto com o trigo, mas depois separa a palha e o trigo. O trigo vai para o celeiro e a palha junta-se para ser queimada. Então você é palha, é isso que você é. Você não tem utilidade nenhuma na igreja. José de Arimateia tinha, assim como Maria, assim como tantos outros, homens e mulheres, que serviram a Jesus enquanto estava vivo, enquanto estava morto e principalmente depois que ressuscitou.
ele dirigiu-se resolutamente. Eu acho isso interessante. Ele sabia o que ele estava fazendo. É o que Paulo quer dizer quando ele escreve aos Romanos e diz: cuidado, porque tudo que a gente faz sem fé é pecado. Então, quando você faz algo, principalmente se você está fazendo algo para Deus, você tem que ter certeza do que você está fazendo. É para Deus mesmo que você está fazendo? É para a glória de Deus? Ele dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele fez algo que colocou a sua vida em risco. Não colocou somente a sua vida financeira. Não colocou somente a sua vida social em risco. Colocou a sua vida física em risco, porque ele podia ser preso e morto. Mas ele sabia que era isso que Deus queria dele. E aí eu quero perguntar a você de novo: o que Deus quer com você, irmão? Irmã, o que Deus quer com você? Qual tipo de relacionamento você tem com o Senhor? Mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido. Pilatos não entendeu, porque Jesus era um homem forte. Jesus era um homem vigoroso, ele tinha 30 e poucos anos, um homem saudável. As pessoas demoravam muitas vezes dias. Por isso a gente vai ver como, para que os ladrões morram rápido, eles quebram os joelhos deles. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião. Pilatos não acreditou quando José de Arimateia falou com ele que Jesus já estava morto e ele queria um corpo para enterrar. Então ele pergunta ao centurião se ele já havia morrido, já tinha algum tempo. E após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Olha que coisa. Mas por que o Pilatos cedeu o corpo assim? Ele podia não ter cedido. Há uma providência de Deus, irmãos. Por isso que eu falei no início: por que você está preocupado se o Supremo Tribunal Federal deixa a igreja ficar aberta ou fechada? Vem cá, você vai abrir a igreja porque o ministro do Supremo Tribunal Federal deixou? Ou então você vai fechar a igreja porque o ministro do Supremo Tribunal mandou? Quem são eles para dar qualquer tipo de palpite numa instituição, na única instituição da terra que é do céu? Para um ministro do Supremo Tribunal Federal falar alguma coisa acerca do reino de Deus, primeiro eles têm que se converter, renunciar a tudo, tomar uma cruz, seguir a Jesus, ser cheios do Espírito Santo. Depois eles podem estar aqui juntos conosco, trabalhando para o avanço do reino de Deus. Que isso, irmão? Você é crente. Saiba quem você é. Valorize. Foi conquistado por você pelo sangue de Jesus. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. E eu acho isso interessante. Quem era o governador? Pilatos. Mas quem é que está aqui dirigindo-se resolutamente? Quem é? Quem é que está firme no seu propósito? Quem é? José de Arimateia. E Pilatos faz o quê? Sabe o que faz? Tinha mandado matar Jesus e agora faz o quê? Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos, é como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Ele tem a mente de Cristo. Ele sabe de onde veio, ele sabe onde ele está, ele sabe para onde ele está indo. Enquanto nós vivemos em um mundo de pessoas perdidas, nós somos aqueles que foram achados. Pelo menos deveríamos ser. Enquanto nós estamos em um mundo de escuridão, nós deveríamos ser aqueles que foram iluminados. Aqui é a diferença entre uma pessoa iluminada, José de Arimateia, e uma pessoa que estava em trevas, Pilatos. Quem é que está resoluto no que está fazendo? Mas aparentemente quem tinha o poder era Pilatos. Mas tudo que Pilatos pôde fazer foi o quê?
consentir com o que José de Arimateia falou. Ah, você quer o corpo? Então tá, pega. É você que manda, né? Você está aqui amando de Deus, quem sou eu para fazer alguma coisa? A cena é essa, irmãos. Por mais que não pareça. Por mais que aos olhos humanos, né? Não, Pilatos é que é o manda-chuva, José de Arimateia ali, né? Não, no mundo espiritual a cena é outra. Acho muito interessante, no Antigo Testamento tem algo parecido. O profeta Eliseu, ele estava sempre avisando ao rei onde o exército da Síria estava armando emboscadas para o povo de Deus. Aí, a ponto do rei da Síria, se eu não me engano é Síria, Israel tinha tantos inimigos, e a Síria chegou e disse: rapaz, eu acho que tem algum espião de Israel aqui, porque toda vez que eu armo o exército num lugar, eles já sabem que ele está lá. Aí os camaradas ficaram com medo. Rapaz, se ele disser que ele vai começar a matar a gente aqui entre nós, ai, deixa eu falar aqui, sabe que eles estão sabendo que eles têm um profeta? É um tal de um Eliseu. Ah, então vamos pegar esse profeta e vamos matar ele. Aí vão lá, um grande exército cerca a casa de Eliseu, e a gente sabe que é Geazi pela covardia, né? Geazi vai, né, de manhã cedo, espreguiçado, quando vê aquele exército cercando a casa de Eliseu, ele entra desesperado, grita: ah! O que foi, meu filho? Deu risada do grito de Geazi, porque foi nessa pegada. Você lê a Bíblia nessa pegada. Eu não sei se você lê a Bíblia parecendo um robô, meu filho. A Bíblia tem emoção. Geazi entrou desesperado, não disse que era o nome, né? Disse que é um moço de Eliseu. E o único moço de Eliseu que aparece na Bíblia é Geazi. O que foi, meu filho? Eliseu pergunta: o exército está aqui, vai pegar a gente, vai matar. Matou. Não, meu filho, não é assim não. Aí ele olha assim, eu fico... É lindo, né, irmão, essa parte? O que foi? Ô Senhor, abre os olhos desse incrédulo. Aí ele vê o exército do Senhor bem mais numeroso ao redor dos outros. Aí o mesmo Deus que deu visão para o cego espiritual Geazi cega o exército inimigo. Olha que coisa! Vocês se acompanharam a história, vocês ficam impactados. Aí o profeta Eliseu vai carregando o exército inimigo até o território de Israel. Quando chega lá em Israel, o pessoal quer matar o sítio. Não vai matar ninguém aqui, vocês não fizeram nada. Vai dar comida para eles. Por que isso, irmãos? Para mostrar que quem manda é Deus. Esse é o Deus que a gente prega aqui. Esse é o Cristo que a gente confia, que morreu por nós e nos salvou da condenação do pecado. Por isso que nós cremos como cremos e estamos dispostos a fazer o que o Senhor nos mandar fazer, para que o nome dele seja glorificado. Era isso que movia José de Arimateia, a fé nesse Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra e tudo que nele existe. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José de Arimateia. Olha que coisa interessante, ele cedeu. Ó. E José de Arimateia estava resoluto, e Pilatos estava perdido. Esse é o cenário do mundo. É tão triste quando a gente vê evangélicos perdidos, porque chega a ser uma contradição. Se você é evangélico, você deveria ter sido achado pelo evangelho. Como você ainda está perdido? Após, versículo 46, este baixando o corpo na cruz. Olha que coisa linda. Acho tão bonito. A honra que José de Arimateia, sabe, os corpos daquelas pessoas que eram crucificadas eram tratados como lixo. Eu já expliquei a vocês que um dos motivos do monte ser chamado de Monte da Caveira é porque os corpos ficavam ali mesmo, como que um cemitério ao céu aberto, jogados. Mas a ideia aqui é a honra que se dá até o corpo de Jesus morto.
sabe? Eles desceram, olha o cuidado. Enquanto que Pilatos ele fala de uma forma como se o corpo de Jesus morto fosse apenas um objeto, cedeu a ideia de coisa, José de Arimateia vai lá e pega o corpo de Jesus como se ele ainda estivesse vivo, baixando com todo cuidado. A ideia aqui, o verbo é muito parecido com o verbo que a gente vai ver lá no início do Evangelho de Marcos, quando eles vão baixando o paralítico diante de Jesus. O paralítico estava morto? Estava morto? Não. Então aqui também todo o cuidado, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que compraram. Olha que coisa, você acha que era barato um lençol desse? A ideia aqui é um ritual fúnebre, irmãos. Vocês já tiveram que enterrar alguém nos dias de hoje? O preço que é um caixão, o preço que é um sarcófago, como é que chama? Uma lápide, né? Chama de quê mesmo? Lápide, né? O lugar onde o caixão fica é gaveta, jazigo, né? Caríssimo. Imagine, naquela época então. E a ideia aqui é um lugar exclusivo, ninguém nunca tinha sido enterrado, algo caríssimo. E ele não fez isso sozinho, a gente sabe que ele fez isso junto com Nicodemos. Eles trouxeram mirra, era como se embalsamava o corpo. Esse lençol, ele era embanhado com bastante mirra, né? Uma espécie de óleo perfumado, e então se embalsamava o corpo e colocava ele no sepulcro. Baixando o corpo, envolveu em um lençol que compraram e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. E a gente já sabe pelos outros evangelhos como os fariseus vão até Pilatos e dizem: o negócio é o seguinte, e se tentarem roubar o corpo, e aí vem os romanos e selam o túmulo e botam guardas na porta do túmulo. Ora, Maria Madalena, mais uma vez o nome dela, Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Uma problemática. Irmãos, você já imaginou uma mulher que é possuída por 7 demônios? Às vezes você encontra uma pessoa na sua rua e diz: rapaz, fulano é endemoniada. Mas Maria Madalena, ela não tinha um demônio não. A Bíblia diz que Jesus expulsou quantos? 7 demônios dela. Rapaz, se você conhecesse Maria Madalena, antes da conversão, você cortava o caminho. É por isso que foi tão impactante, é o que Paulo fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem era Agostinho de Hipona antes da conversão? Um imoral, um beberrão, um egoísta, um avarento. Se você estudar um pouco da história desse homem. E depois da conversão, um dos maiores estudiosos da Bíblia, da história da igreja. E este homem, baixando o corpo, envolveu em um lençol que compraram e depositou em um túmulo que tinha sido aberto. Deixa eu lhe dizer uma coisa: como foi que a gente viu aqui nos capítulos anteriores? Maria pega aquele perfume de nardo precioso, um unguento precioso, que tinha um frasco de alabastro, e derrama de uma vez toda em Jesus. Ela podia derramar só um pouquinho e dizer: ó Jesus, estamos aqui para a viagem, guarda o resto. Derramou tudo. Olha o que Deus faz. Ele coloca o desejo. Olha, irmãos, você pode até ter uma aparente generosidade, mesmo sem ser cristão, mas é impossível você ser cristão e não ser uma pessoa generosa. Principalmente com a obra de Deus, com as coisas do Senhor. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. A preocupação dessas mulheres era que tudo estava acontecendo muito rápido. E existia toda uma preparação no corpo
para que ele fosse devidamente enterrado. Então, eles tiveram apenas algumas horas, pouco menos do que 3 horas. Jesus deu o seu último brado às 3 da tarde. E ele teve que ser enterrado antes das 6 da tarde. Nesse interregno de tempo, José de Arimateia teve que pedir o corpo. Depois da autorização, volta, pega o corpo, arruma tudo, bota dentro do sepulcro e fecha a pedra. Isso tudo antes das 6 tinha que acontecer. Então as mulheres, elas estão assistindo aonde Jesus está sendo enterrado, porque não somente porque elas queriam estar o máximo de tempo possível ao lado de Jesus, mas também porque elas queriam, depois de passado o sábado, elas também queriam prestar as devidas honras a Jesus. É como alguém que leva eu não sei como é que chama aquela flor, aquela flor redonda que bota no chão, gente rica, né? Coroa, né? Aquela coroa assim, é como se fosse isso. É uma forma de honrar a pessoa que morreu, você demonstrar que você tinha algum tipo de afeto à pessoa que morreu. As pessoas hoje em dia fazem isso, né? Levam flores ao enterro, não é assim que se faz? Então naquela época era diferente, se ungia o corpo. Então elas estão vendo, e a gente vai ver depois isso, que elas estão observando onde Jesus está sendo enterrado, porque elas também queriam demonstrar o seu afeto e honrar Jesus, mesmo depois dele ter sido morto. Coisa linda. Passado o sábado, então passou-se o sábado, e agora aqui já é domingo de manhã. Talvez para você, para mim, seja um intervalo de tempo de 1 dia e meio. Não, para o judeu aqui eram 3 dias diferentes. Sexta é um dia, sábado é outro e domingo é outro totalmente diferente. Para a gente não. Então às vezes você pode ter um intervalo de 36 horas, 3 dias. Passado o sábado, Maria Madalena, olhe de novo ela. Marcos não tem nenhum problema em ser repetitivo. Mais uma vez aparece o nome de quem? Maria Madalena. Quem é ela? A ex-endemoniada. Eu quero que isso fique na sua mente, irmãos. Porque ser cristão significa isso, transformação. Das trevas para a luz. Você não pode ser a mesma pessoa que você era antes de entrar na igreja. Não pode. Você não pode conversar mais do mesmo jeito que você conversava, sentar do mesmo jeito que você sentava, comer do mesmo jeito que você comia, porque você é uma nova criatura. Ou então você é um falso crente. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios. Nós somos uma nova criatura. Qual é? O que é uma nova criatura? Tudo se fez novo, tudo mudou. Por isso que se chama conversão, mudança de direção. Mas não, hoje em dia parece que é só... As pessoas trocam como um ator de máscara, mas por dentro continua a mesma coisa. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então, como eu disse, aquelas mulheres haviam visto onde Jesus havia sido enterrado, porque elas também queriam honrar Jesus. Elas também queriam demonstrar o seu apreço, o seu carinho por Jesus. Elas também queriam se identificar com Jesus na sua morte. Ah, mas ele já está morto, não adianta mais nada. Nós somos pessoas tão pragmáticas, irmãos. É como, por exemplo, se o culto vai ser transmitido pela internet, então não precisa ir na igreja, ainda mais hoje que choveu. Não vai ser transmitido? Então eu vou fazer o que lá? Não preciso. Por que eu preciso? Não. Ninguém me disse que a igreja está precisando de dinheiro. Se
se tiver precisando, quando abrir uma campanha, um bazar, alguma coisa na igreja, aí eu dou alguma coisa, mas ninguém me falou. Então, por isso que eu nunca dei nada. E tem que falar. Não é você que tem que dizer, eu quero ajudar. Como é isso? Ninguém disse nada a essas mulheres. Jesus não deu ordem a elas, quando eu morrer, vocês vão lá, viu? E colocam aromas no meu corpo. Porque sabe como é, né? Tem que fazer isso. Ninguém disse isso. Não foi por necessidade, não foi por obrigação, foi por amor. É por isso que o mandamento central da igreja qual é? O amor. Deus, o que o Senhor quer, Deus, de mim? Eu quero que você me ame. De todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. E Jesus ainda acrescenta, e também de todo o seu entendimento. Eu quero que você faça isso. Você faz isso? Não é fazer coisas como se isso fosse um fim em si mesmo. Como outro dia eu estava conversando com a irmã, como a gente tem que tomar cuidado na igreja para delegar funções para alguém. Pelo menos eu tenho muito cuidado em relação a isso. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa assim, eu cumpri o meu papel de cristão. Você cumpriu, foi? É o que eu acho interessante. As pessoas dizem que fizeram alguma coisa para Cristo e nem congregam. Não vem nem na igreja. Ah não, mas eu estava fazendo alguma coisa para Cristo outro dia. Você estava mesmo, mas você não está nem no corpo. Como é que você estava? Não consigo entender. É como há um tempo atrás, a igreja estava indo evangelizar no NASCE, se eu não me engano. Era Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, se eu não me engano é isso o nome. E aí pessoas que muitas vezes não eram cristãs, nem acreditavam na que a Bíblia é a palavra de Deus, elas queriam participar porque elas achavam bonita essa obra. Ah não, eu gosto, é para ajudar as pessoas assim, que estão passando por dificuldade. Ah, eu gosto. Mas você não se arrependeu, você não crê em Cristo. Ah não, mas eu quero ajudar. É aquele sentimento, sabe? De que você pelo menos está fazendo alguma coisa de bom. Não, isso não é bom. Isso é um trapo imundo. Isso fede. Para Deus, isso é um pano que limpou pus. Não entendi. Pare de me ofender. Eu quero fazer só o bem. Que bem que você quer fazer? Não existe bem que alguém faça sem ter se arrependido antes. Perverso não faz coisas boas. Perverso só faz perversidade. Independentemente de qual perversidade seja feita. Às vezes a perversidade é dar o dinheiro para alguém. Por exemplo, quando você dá o dinheiro para alguém que está na sinaleira, que está lá, eu estou com fome. Eles não estão com fome. Talvez vocês não conheçam a realidade, eu aprendi a conhecer nesses 10 anos de CAC. 99% das pessoas que estão na sinaleira pedindo dinheiro, eles já comeram. E a maioria deles nem gosta muito de comer, eles gostam de usar droga e beber. Você vai dar o dinheiro para ele, e ele vai usar droga. E você vai para casa e diz assim, hoje eu dei o dinheiro para um pai de família para ele comer. Foi mesmo. Você acha que você fez isso? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Fazer o bem antes de tudo significa ser um justo. Você lembra que a gente falou em Apocalipse 22 recentemente? O santo santifica-se mais ainda. O limpo limpa-se mais ainda. Você só pode fazer alguma coisa de bom se você é uma pessoa limpa. Se você é um puro de coração, aí você pode fazer o bem. Antes disso você não pode. Por isso que a ceifa é grande e poucos são os ceifeiros. Tem uma denominação no Brasil que está com um grande problema. É a igreja presbiteriana do Brasil, ela está com um grande problema. Ela está com uma grande quantidade de pastores. Olha que problema. Aí o que acontece? Um pastor
pastor que tem determinada idade, eles aposentam o pastor. Eu nem sabia que o pastor se aposentava. Para poder botar um mais novo no lugar. Por quê? Porque tem que dar, né, oportunidade para os mais novos. Por que isso? Porque igreja para eles é como uma empresa. Não é uma instituição divina, é uma instituição humana. E eles é que dão as cartas, não é Deus. As pessoas tratam a igreja assim. Eu tenho misericórdia dessas pessoas, porque um dia elas vão ter que prestar contas. Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: olha, vocês que estão tentando destruir a igreja de Cristo, Deus os destruirá. E tentar destruir a igreja de Cristo não necessariamente é um ministro do Supremo Tribunal que manda fechar as portas da igreja, não. Não é um prefeito ou um governador que manda fechar as portas da igreja, não. Muitas vezes as principais armas de destruição do diabo vão estar dentro da própria igreja. Talvez até no púlpito da igreja. E muito cedo, eu acho isso tão lindo. E muito cedo, era domingo muito cedo, era muito cedo. Quando ele fala muito cedo aqui, é porque era domingo, 6 horas da manhã. Assim que o sol raiou, essas mulheres já foram em direção. E olhe que antes de elas saírem de casa, no domingo pela manhã, elas já estavam conversando entre si. Como é que ia fazer para poder rolar a pedra? Porque a pedra era muito pesada, só não sei quantos homens para poder rolar aquela pedra. Mas ainda assim elas foram. Perceba, irmãos, que tudo para nós é motivo para a gente deixar de fazer o que a gente tem que fazer. Rapaz, eu queria até ir para a igreja, mas está sem ônibus. Eu queria até fazer isso, mas choveu. Eu queria até fazer aquilo, mas fez sol. Eu queria até fazer isso, mas sabe como é? O dinheiro esse mês está apertado. E tem algum mês que está folgado, irmão? Tem algum mês? E muito cedo, irmãos, é para você entender que se você vai fazer algo para Deus, tem que ser difícil. Quando uma pessoa me diz assim: pastor, eu estou fazendo algo para Deus, assim, está fluindo, está tudo assim, sendo fácil. Eu digo: então não é por Deus certo não que você está fazendo. Eu acho interessante, quando Abraão é chamado a sacrificar o seu filho, e ele tinha outro, quem era? Ismael. E aí Deus é bem detalhista: Abraão, é para sacrificar o filho que você ama. Porque se dissesse assim, é um filho, Ismael, vem cá, Ismael. É o filho que você ama. Ô Isaac. Vai ser você, irmão. Irmãos, para sacrificar Isaac, meu Deus, se você for lá para o deserto, onde Abraão peregrinou, irmãos, o que não falta naquele lugar é montanha. Tem montanha para tudo quanto é lado. Você está um pouquinho da geografia de lá, você vai ficar assustado, é cheio de montes e montanhas. Mas Deus é específico, você vai ter que caminhar 3 dias. E vai ter que subir um monte. Mas vem cá, porque tem que subir no monte, porque não pode sacrificar aqui embaixo mesmo. Será que Deus só fica lá em cima, Deus não desce aqui não, para a altura da gente? Esses dias a minha filha estava estudando, né, nível do mar. Aí você sabe que existem determinadas cidades que estão abaixo do nível do mar. Aí minha filha me perguntou: mas meu pai, como é que não alaga? Minha filha, porque é continente. Então quando você está aqui no continente, você tem, né, uma geografia, mas está abaixo do nível do mar. Então aqui a gente vê muito cedo. Assim como Abraão, quando foi sacrificar Isaac, acordou cedo, caminhou 3 dias, 3 noites e subiu no monte. Quando Moisés foi buscar Deus, subiu no monte e passou quantos dias? 40 dias buscando a face de Deus. Então, qual foi a última vez que a gente passou 40 minutos orando?
sem se mexer. A gente não consegue ficar 4 minutos. Daí fica 4 minutos, rapaz, será que alguém zapiou? Se você for casado, meu filho, cadê o varão, varão? Se tiver filho e se tiver neto e Ana. E a loja, e o Lobato, que eu sei nem se lugar onde ele fica, o Lobato. É tanta preocupação, rapaz, e é suar. Você não consegue ficar 4 minutos. Moisés ficou 40 dias. Só ele e Deus, ninguém mais. Aí a gente quer fazer as coisas para Deus, quer fazer de qualquer jeito. E se Deus não gostar, a gente ainda acha ruim. É todo mundo que a gente conhece hoje é discípulo de quem? De Caim. Caim que era assim. Ele fazia as coisas de Deus de qualquer jeito. E quando Deus dizia que não estava bom, ele ainda ficava jururu. Também, então, se não gostar, também não vou fazer nada. Não gostou, também não vou fazer mais nada. Que nada, faz as coisas, o pastor ainda diz coisa comigo. Também não faço. Cortei aqui, ó. Tem que ir para a igreja, ainda tem que. Mas ninguém faz essas coisas, mas desse jeito. Ninguém já sem filtro, desse jeito. Você botando peso nas ovelhas. Atrás das ovelhas, com as cargas pesadas. Os pastores ficam botando peso, botando fardo. Irmãos, eu não sei se você já leu, mas Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Que adoram ao Pai em espírito. É verdade. O senhor não está colocando peso não, meu filho. É a palavra que está dizendo. Você tem que ser um verdadeiro adorador. Não é fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, não. Então você vê aqui muito cedo. Isso que é o Evangelho, irmãos. No primeiro dia da semana, ao despontar o sol, assim que saiu, é como se ela estivesse em casa, esperando só o sol nascer para poder sair. Elas já tinham acordado, ó. Só esperando a oportunidade de honrar a Deus. Elas não podiam sair na escuridão. Foram ao túmulo e diziam umas às outras, olha que coisa linda. E aqui só tinha mulher, eu acho legal isso. O que o ministério feminino vai fazer? Se não existe pastoras. Tanta coisa. Meu Deus. Tanta coisa. Evangelizar mulheres, evangelizar crianças, cuidar da igreja, orar pela vida do pastor, sem ser aquela oração mata e leva, né? Salve e leva, né? Mas se orar desse jeito eu não me incomodo não, se for salvo, né? Quando eu estava um ano atrás, fazer um ano, né, que eu estava internado de Covid, tinha gente que estava orando, né, pelo pastor. Ô pai, salva e leva. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? É como as mulheres vindo para o encontro de mulheres aqui. Quem abrirá a porta da igreja? Não se preocupe não, que a irmã Marcinha tem a chave. Outro dia a gente chegou aqui, agora não tem mais problema, que o Rodolfo me deu uma cópia. Mas outro dia eu cheguei aqui, aí tinha eu, a irmã Fabiana, a irmã Matheus, foi a gente ficou na porta esperando. Daqui a pouco veio o Rodolfinho, tchau, Rodolfinho rápido, com a chave, abriu assim. Daí chegou depois, logo depois chegou o discípulo de Marcinha. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas sabiam que isso elas não podiam fazer, mas o que elas podiam fazer, elas iriam fazer. Eu acho bonito, irmãos, porque isso é bíblico. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. E tudo mais, Deus que colocou no meu coração, Deus que encheu o meu espírito com essa vontade de honrar Cristo desse jeito. Então eu vou. Mas vai ter um monte de obstáculo. Não importa. Deus vai estar comigo. Se Deus está com a gente, irmãos, a gente é maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diabo?
com todas as suas hostes espirituais do mal, podem impedir o propósito de Deus na igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é o que diz o Senhor Jesus. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. Sabia disso, irmãos? Às vezes a gente faz o problema na cabeça, né? E aí, quem vai fazer isso quando chega lá? Já está feito. Acho bonito. Quando você estuda Êxodo, acho que a Heleninha está aí no Êxodo. Já acabou? Ainda está lendo, né? Quando o Êxodo vem lá, o povo está perto do Mar Vermelho, está na frente, atrás está os... quem? Os midianitas, os filisteus, jebuseus, gigazeus. Não, quem é que está atrás? Os egípcios, era o faraó indignado, querendo matar o povo. E aí o povo vai para quem? Coitado de Moisés. Quando eu estou achando que ser pastor está muito difícil, eu vou estudar a vida de Moisés. E aí Moisés vai até Deus e diz: Deus, o povo está aqui, o faraó vai matar a gente. Mata aqui, como é que a gente vai agora? O Senhor que mandou a gente vir por aqui, viu, Jesus? Eu estava com o GPS certinho, viu? Estava ligado, como é o nome? O Waze. O Google Maps bateu, era aqui, Jesus, foi esse o lugar. Você já imaginou? Eu estou aqui na praia, no Mar Vermelho, o Senhor mandou que a gente ficasse aqui, mas o faraó está ali atrás, não tem lugar para a gente escapar. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, você tem o que na mão? Ô seu feliz, porque o crente não é infeliz, ele é bem-aventurado. Ô seu feliz, você tem o que na mão, seu feliz? É um cajado que o Senhor fez as coisas lá e disse que era para eu usar. Então bora, meu filho, diga ao povo que marche. Quando pisou na água, molhou o pé. O pastor molhou. Porque a água não foi saindo daqui para lá, foi de lá para cá. Quando o povo estava andando, dando os primeiros passos na água, Moisés: bora, povo, marcha aí. Não, Moisés, você não dá não, teu colete salva-vida não. Não, pai, Deus vai abrir o mar. Deus vai abrir o quê, rapaz? Esse Moisés é doido. É tão bonita a cena, né, nos filmes que passa o desenho bíblico, né, a baleia assim do lado, assim, grandona, né, no mar aberto, assim, bonita. E o povo passando assim. E quando os egípcios vão atravessar, o que é que Deus faz? Fecha as águas e mata todo mundo. Você crê nesse Deus? Eu creio. Então essas mulheres também criam. Eu não tenho condição de abrir a pedra, a gente não tem condição de remover a pedra, mas a gente tem condição de obedecer a Deus, então a gente vai. E aí chegou lá, a pedra já estava o quê? Removida. E eu acho bonito, porque a primeira pessoa que vê Jesus ressurreto não é um discípulo, não é um apóstolo, é uma discípula. Aqueles que me honram, eu honrarei. Quem é que dá o primeiro anúncio que Jesus ressuscitou? Uma mulher que tinha ido embalsamar o corpo do Senhor. Ah, mas é uma tarefa assim tão pequena. O primeiro mártir da igreja que viu o Senhor Jesus em pé, à destra de Deus, ele era o quê? Servia as mesas. Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão, você faz o que na igreja? Ah, eu ajudo, eu pego os donativos e divido com as pessoas necessitadas. Só isso, Estevão. E precisa ser cheio do Espírito Santo para isso? Precisa. Lá na igreja, até para poder arrumar as cadeiras, tem que ser cheio do Espírito Santo. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Era muito grande a pedra. Ela já estava removida. Eu acho interessante, o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios e diz: nenhuma prova vem sobre nós que não seja humana. Nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportá-la.
E juntamente com a prova, Deus envia também força para que possamos vencê-la. É isso que significa. Às vezes a pessoa diz assim, e juntamente com a prova Deus envia o escape. Isso é tão errado, porque não é o que está escrito no original. Quando a pessoa diz, e junto com a prova vem o escape, a ideia é, vem a prova e eu estou procurando um lugar para correr. Não, covardia não faz parte, viu? Dos elementos do cristão, não, das características dele. O cristão é o quê? Covarde. Vem a prova e procura logo a saída. Onde é a saída? Quero correr. Não, a ideia ali que Paulo fala é, junto com a prova, Deus nos dá força para vencê-la. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o significado lá de 1 Coríntios. Então é assim, ó. A gente tem condição de remover a pedra, mas a gente vai porque a gente está indo lá para ungir o corpo de Jesus. Mas nem corpo tinha mais. Qual era o papel daquelas mulheres ali? Demonstrar fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível sermos contados como povo de Deus. A gente tem que ser aqueles que acreditam. Mas ninguém acredita no que a gente está falando aqui. Todo mundo diz que a gente é um maluco, bitolado, então caminha por aí. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E olhando, viram que a pedra estava removida. E a pedra era muito grande. Talvez seja assim na sua vida. Eu não tenho condição de fazer isso, Senhor. Tem, meu filho. Moisés disse o quê? Se eu tenho condição de ir lá libertar o povo, eu não sei nem falar direito. Aí Deus diz, Moisés, quem foi que fez a língua? Interessante isso. Quem foi que fez a língua? Quem foi que te deu o dom da fala? Você acha que Deus escolhe pessoas eruditas? Não. Deus escolhe as coisas desprezíveis do mundo. Para que a glória seja dele. Então quando a gente diz assim, que Moisés falava e o povo ficava com medo daquilo que Moisés falava, você vê quem? A glória de Deus, porque Moisés não tinha nem condição de falar. Quando você vê Pedro pregando e 3.000 homens tremendo, perguntando o que temos que fazer, você não vê um poder em Pedro, você vê o Deus usando Pedro, que é fraco, poderosamente. O Deus, o Cristo de Pedro é poderoso, mas Pedro é um vaso de barro, continuava sendo. Ele era um vaso transformado, mas era um vaso de barro. O que estava dentro dele é que era precioso. É o que aconteceu com você e comigo, irmãos. Versículo 5, eu já quero concluir. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizados. E eu acho interessante que tem gente que pensa que é esse anjo que removeu a pedra, como se Jesus precisasse que os anjos viessem remover a pedra, senão Jesus ia ficar lá dentro, preso. Coitado de Jesus. Irmão, você esqueceu que Jesus é todo poderoso? Ele aparece, desaparece a hora que quer, e ele faz visível as coisas que são invisíveis, e ele cria do nada, como ele criou todas as coisas e nada foi criado sem ele. Esse anjo, ele apareceu para das mulheres, para elas entenderem o que estava acontecendo. E a gente, nem entende. É como aqueles 2 anjos que foram salvar Ló em Sodoma e Gomorra. Então elas ficaram surpreendidas e atemorizadas. Já pensou no próximo encontro de mulheres aqui? Vocês entrarem, 2 anjos aparecerem aqui. Mulheres da igreja! Chama, pastor! Eita, pastor! O que foi? Tem 2 anjos aqui. Eu tenho até medo. Tem gente que vai até desmaiar. A ideia de surpreendidas e atemorizadas aqui. Desse jeito. E você acha que não pode, não? Eu sempre oro, irmão. Já sabe? Se Deus tremer, já pensou?
por isso, quando eu pregava lá na Boca do Rio, e agora aqui, sempre cai umas foligenzinhas. Eu digo que é Deus tremendo. Eu tenho temor, irmão. Ah, não, Deus não disse que o povo estava orando lá, tremeu o lugar que ele estava orando. Várias vezes quando eu estava pregando, caiu um monte de coisa na minha cabeça. Eu digo, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente é tão impactado com a cultura moderna que a gente é evangélico só da boca para fora, mas a gente não acredita na onipotência de Deus. A gente não acredita na ressurreição, a gente está tão influenciado com o materialismo que a gente não tem mais espiritualidade, não tem lugar para espiritualidade na nossa vida, porque a gente está tão preocupado com a vida material que a gente esquece que o mais importante é a vida espiritual. Não é comer e beber apenas, e se vestir. A nossa vida tem que ser muito mais do que isso. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. É por isso, irmãos, que uma das coisas que eu acho que todos nós deveríamos ter mais é temor. Eu acho bonito quando eu encontro pessoas com medo de estarem pecando. Eu acho bonito. A pessoa vem para mim e diz assim: meu pai, será que eu sou uma cristã de verdade? Eu tenho umas filhas que de vez em quando fazem essa pergunta para mim. Vamos ver. Vamos orar. Isso é bonito, irmão. Você tem que ter esse medo é santo. Ah não, o meu Jesus, eu não tenho medo de nada, eu faço tudo o que eu quero e eu sei que ele vai me amar e vai ser tudo legal no fim. É mesmo, irmão? Então você, me perdoe, você é um tolo. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então se você não tem esse temor a Deus, você não tem sabedoria na sua vida. Você é tolo. Nós temos ouvido o evangelho de tolos, que querem fazer a graça de Deus, querem fazer da graça de Deus um salvo-conduto para viver em pecado. Ah não, a graça de Deus me salvou, eu posso viver de qualquer jeito. E no final vai dar tranquilo. Você acha que o que é só a sua igreja que leva para o céu, Quinho? Quinho disse, não é a minha igreja que leva para o céu, é o meu Cristo que leva para o céu. Eu tenho um relacionamento com o meu Salvador. Você tem? Não é uma instituição, é uma pessoa que nos salva e nos leva para o céu. Acho bonito. Quando Jesus falou com o ladrão da cruz, ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha o relacionamento. Olha a proximidade. Você está aqui comigo crucificado, você está pedindo a minha ajuda, e eu estou dizendo para você, hoje nós estaremos juntos no paraíso. Aqueles que andam juntos com Cristo aqui na terra, podem ter certeza que andarão juntos com Cristo no céu. Mas se você não anda com Cristo aqui na terra, você acha que você vai viver com Ele no céu? Por quê? Quem te enganou? Ou quem está te enganando? Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizais, buscais a Jesus o Nazareno. Vocês estão buscando a Jesus, irmãos? Estão ou não? Essa pergunta é uma pergunta íntima. Buscar a Jesus começa de dentro para fora. Quando a gente ora, olha, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer com que as coisas, com que os meios de graça que Deus nos deu se tornem fins em si mesmos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então a pessoa olha para mim e diz: pastor, eu estou orando, fique tranquilo, eu estou vivendo em oração. Que tipo de oração? Eu não sei se sua oração é aceita por Deus ou se é abominação, eu não sei. Você sabia que os islâmicos oram 5 vezes ao dia? E a oração deles você acha que é aceita por Deus?
O Senhor Jesus diz que a Bíblia vai dizer para a gente em Provérbios que tem orações que são abomináveis. É a oração que a gente faz com Cristo, em Cristo, por Cristo, que é aceita. Uma oração que é feita em nome de Jesus, na companhia de Jesus e para a glória de Jesus, é aceita. Quando você lê a Bíblia para a glória de Cristo, isso é aceito. Quando você faz alguma coisa para a glória de Jesus, isso é aceito pelo Pai. Mas sem Jesus, tudo que a gente faz é maldição. Porque sem Jesus nós ainda estamos amaldiçoados. Temos que tomar muito cuidado. Ah não, eu estou lendo a Bíblia. Sim, mas eu não sei se você está lendo a Bíblia da forma certa. Quantos teólogos estudaram a Bíblia 10 vezes mais do que eu e você vamos estudar na vida toda? E depois se declararam ateu no final da sua vida. A gente tem um exemplo de um comentarista bíblico super famoso, William Barclay. Ele fez um comentário bíblico do Novo Testamento que é um dos mais famosos no círculo, né, dos teólogos. Mas ele se autodeclarou ateu, ele não acreditava em nada daquilo que ele escreveu. Então não é só ler a Bíblia, não é só fazer alguma coisa, você tem que fazer em nome de Jesus. E fazer algo em nome de Jesus significa andar nos passos de Jesus. Todo aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como ele andou. Percebeu como a situação que Jesus nos revelou é de fato como ele revelou? A porta é estreita e o caminho é apertado. E é por isso que são poucos que entram por ela. Porque não basta orar, não basta ler a Bíblia, não basta fazer determinadas coisas que aparentemente são boas. Não, você tem que ser primeiro transformado. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Muitas pessoas se envergonham da cruz de Cristo. Não, irmãos. É isso que Paulo quer dizer. Eu não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo diz eu não me envergonho do Evangelho, na carta aos Romanos, ele está dizendo: eu não me envergonho de pregar um Cristo que foi crucificado. Eu não tenho vergonha disso. Quando Paulo pregou isso em Atenas, o que foi que fizeram? Escarneceram dele, deram risada. Vem cá, Paulo, você está me dizendo que ele é filho de Deus e que ele morreu na cruz? Que filho de Deus é esse? Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de Cristo crucificado. Não. Ele é o poder de Deus. Enquanto uns buscam sinais, outros buscam sabedoria. Aonde? Dentro da igreja. Nós pregamos a Cristo e este crucificado. Escândalos para alguns, loucuras para outros, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É isso que esse anjo está dizendo para essas mulheres. Esse é o Cristo que você acredita. Então, antes de você dizer que sua vida está difícil, olhe para Cristo crucificado. Não vos atemorizeis, buscais Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não é isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15? Porque o evangelho que eu preguei a vocês é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. E aí elas vão lá ver. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro. Eu acho bonito isso. É bonito. Vocês já sabem. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro estava tão triste. Pedro que queria ser o maior dos discípulos. Agora não se achava nem digno de ser chamado discípulo. Você lembra que eles estavam brigando antes de Jesus, nessa chegada de Jesus, se presta atenção na cronologia dos evangelhos.
Nessa chegada de Jesus, eles estão conversando entre si, para ver quem era o principal, quem ficaria, né, com a honra, quem seria o discípulo que ficaria em primeiro lugar, a ponto da mãe de João e Tiago interceder pelos filhos. Jesus, quando o Senhor vier no seu reino, deixa que um filho meu sente à direita e outra à esquerda. Isso é o quê? Eles querem destaque. E Pedro fica indignado com isso. Pedro diz, não, sou eu que estou do lado do mestre o tempo todo. Se tem algum discípulo aqui que tem que ter primazia, sou eu. Agora, se você chegasse para Pedro e diz, Pedro, Jesus está chamando os discípulos. Pedro diz, podem ir, eu vou ficar aqui. Eu não sou digno de ser chamado discípulo do meu Senhor. Eu neguei a Ele. Que coisa linda, né? Todo aquele que se exalta será abatido. E aquele que se humilha, Deus exaltará. É o único discípulo que é chamado pelo nome. É aquele que não se achava mais discípulo. Chama os meus discípulos e a Pedro. Jesus sabe o que se passa dentro da gente, irmãos. Que Ele vai adiante de vós para a Galileia, lá vós vereis. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e de medo nada disseram a ninguém, mas Jesus mandou dizer. E é interessante, eu vou parar aqui, se Deus permitir, domingo de manhã a gente vai continuar daqui. Vamos falar mais um pouco de algumas coisas daqui que não deu tempo hoje de falar. Mas eu acho interessante como a nossa carne, irmãos, é exatamente como o apóstolo Paulo coloca em Gálatas capítulo 6, se eu não me engano, capítulo 5. Ele diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Uma coisa é o temor santo, outra coisa é o medo paralisante. Uma coisa é quando você chega na igreja e você tem temor, como por aí as pessoas ficaram com medo agora dessa queda de luz, né? Então, uma coisa é você chegar na igreja e ter temor, você dobra o joelho, você ora, e aí você tem temor. Outra coisa é você chegar na igreja, ver uma barata e subir na cadeira. Já pensou? Quem aqui tem medo de barata? As mulheres não vão se identificar. A irmã Fabiana já olhou para baixo ali. Imagine vocês, vêm aqui para o culto de mulheres. Não tem homem nenhum aqui na igreja. E aí vocês chegam, você é a primeira a chegar na igreja. E aí você vê uma barata voador. Eita Deus! O que você faz? Sai correndo. Esse medo não pode não, irmão. Temor a Deus é outra coisa. Então aqui, as mulheres estavam com aquele temor, mas depois ficaram com medo. Não queria falar mais nada com ninguém, ficar assustado. Não pode não. Não, irmão. Limpou a mão com álcool, botou a máscara. Pronto, fique tranquilo. Mas e se eu pegar? Ô, meu filho, receba. E se você não pegar? Glorifique a Deus. E se eu pegar? Glorifique a Deus também. É um cristão, sabe? É importante a gente pensar uma coisa. As circunstâncias, elas não devem alterar a nossa fé. É a nossa fé que muda as circunstâncias. Quando Jesus estava dormindo no barco e vem aquela tempestade, o grito dos discípulos, aquele escândalo todo, adiantou alguma coisa? O que vai fazer essa tempestade passar? Jesus, na hora que Ele quiser. Creia. Creia somente. Jairo, sua filha já morreu, Jairo. Deixa Jesus em paz. Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não ouça esse pessoal não. Crê somente e verás glória de Deus. Então a gente precisa, irmãos, exercitar a nossa fé. A gente está tendo um momento tão maravilhoso para isso.
palavra. Quer seja oportuno, quer não. Repreende, exorta. Com toda a longanimidade e doutrina, porque chegará um tempo, e esse tempo já chegou, em que as pessoas não suportarão essa doutrina e levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Prega a palavra. Lembre-se desse evangelho de Cristo morrendo pelos nossos pecados, garantindo uma entrada segura no céu, de maneira que você não precisa mais temer a morte. A morte não pode mais fazer mal àqueles que foram alcançados por aquele que é bom. Bom só tem um, que é Deus. Ele alcançou você. E se Ele te alcançou, a morte não te alcançará mais. O viver é Cristo. O morrer é lucro. Tem, no filme de Paulo, tem uma passagem que Paulo está falando isso para Lucas. E aí Lucas diz, eu gostei disso, Paulo. Aí Paulo segura assim na mão de Lucas e diz, escreva. Oh, Deus. Mas hoje eu vou fazer diferente. Você gostou disso, não foi? Viva. Glória ao Senhor. Viva isso. Viva. Viva o sobrenatural de Deus. Você quer que Deus multiplique pães e peixes? Então seja generoso. Mas se eu for generoso vai faltar para mim. É mesmo? Não se for o Deus da Bíblia, que realmente é o Deus verdadeiro. Porque, segundo a sua palavra, aquele que ampara o necessitado, Deus não vai deixar que lhe falte nada. Cuidado, irmãos, com o evangelho que você tem recebido de maneira adulterada e às vezes nem percebe. É como, por exemplo, você sabia, olha que coisa interessante, que o fumante passivo, ele tem o seu pulmão mais prejudicado do que o fumante ativo? Alguém sabia disso? Então vamos imaginar que o marido fuma e a esposa nunca fumou. E aí você faz um exame nos dois pulmões. No pulmão dos dois, perdão, porque todos os dois têm dois pulmões. Então você faz um exame no pulmão dos dois. Você diz, rapaz, por que o pulmão da minha esposa está assim tão negro quanto o meu? Ela nunca fumou. Claro que ela fumou. Todo cigarro que você fumou perto dela, ela estava fumando. Mas que comparação é essa? Você está no mundo, irmãos. Cuidado para o mundo não ir entrando em você sem você perceber. Quando você vê o seu pulmão está cheio de mundanismo e você nem viu quando isso entrou. As más companhias corrompem, pervertem os bons costumes. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. O que a gente vê, com o que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente faz. Que o Senhor nos ajude a não nos esquecermos do Evangelho, principalmente de viver todos os dias. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso, aonde fomos lembrados do Evangelho bendito, da boa notícia maravilhosa. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Agora eu sou salvo, eu sou justificado. Eu estava nas trevas, mas agora estou na luz. Eu estava perdido e eu fui achado. Oh, graça maravilhosa que visitou um pecador como eu. Foi assim que um irmão nosso descreveu a sua conversão. Que assim seja conosco também, Senhor. Estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos, mas eis que agora estamos vivos. Ajuda-nos, Senhor,
Tu que nos vivificaste, nos ajuda a viver essa vida para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Saudem-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga para você mesmo: viva para a glória de Deus.